Glória a Deus. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Estenda as suas mãos na direção desse nosso amigo que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Pai bendito, eu sei que o Senhor sempre tem usado o seu filho de uma forma tremenda e poderosa. Mas nessa noite, usa-o como instrumento, Senhor Deus, para as nossas vidas. Que a nossa mente possa estar aberta e o nosso coração, de forma que receba a tua palavra como a semente em solo fértil e venha germinar. Abençoa o teu filho, a sua família, em tudo. Nós oramos, pedimos e agradecemos. A cidade forte diz: vamos receber o pastor Josué com alegria. E tem que ser mais forte para ele voltar mais vezes. Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Só os fortes aí, levante as mãos. Como é bom estar aqui com vocês esta noite. Pela misericórdia de Deus, poder compartilhar uma palavra do céu para esta igreja tão abençoada. Esta igreja que mora no nosso coração e não precisa pagar aluguel. Amamos de fato essa igreja e estamos orando por ela. Todas as vezes que oramos, fazemos menção a esta igreja com futuro promissor. Eu vejo um futuro muito grande para esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Vocês acreditam nisso? Diga amém. Queridos, eu vou deixar as considerações para o final, porque eu quero me apropriar do tempo que a mim foi dado. E Deus me deu uma palavra hoje à tarde, e eu estou feliz de poder anunciar essa palavra para vocês, amém? Abra a sua Bíblia na antiga aliança, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Eu sei que muitos ficam nervosos, né? Com uma oportunidade como essa, mas irmãos, eu prego desde pequeno. Pequeno não, né, pastor? Eu ainda sou pequeno, mas desde criança. Irmãos, eu fico... Vocês já viram pinto no lixo? Irmãos, me perdoe pela expressão, mas é como eu fico quando eu recebo uma oportunidade. Eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo com 6 anos de idade, orando com o saudoso missionário Davi Miranda. E desde então eu venho pregando. E não sou tão velho, não vou dizer a minha idade para os irmãos, mas eu já estou na casa, deixa para lá. Mas eu não perco uma oportunidade. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: e eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde tu estás? Você pode tomar o seu assento? Muito obrigado. Queridos, o Éden, que significa lugar de delícia, não era apenas um lugar de beleza, não era apenas um lugar de perfeição, ele também era o lugar da comunhão. No tempo em que Deus criou o homem e a mulher, não havia templos como nós estamos aqui esta noite, não havia altares, não havia sacrifício, porque não havia separação entre Deus e o homem.
o que tinha entre o homem e a mulher era uma comunhão absurda, era uma comunhão intrínseca, era uma linha tênue entre os céus e a terra. Eles caminhavam juntos, unidos. O fato é que o registro histórico da Bíblia nos mostra que Deus descia em uma linguagem humana para que a gente possa entender, para se relacionar com o homem, para conversar com o homem. Então, havia um elo de intimidade, havia uma comunhão. O homem, ele vivia no que nós chamamos de estado de inocência. O homem não sabia o que era o mal, ele só conhecia o que era o bem. Não havia o que nós chamamos, depois da inocência, de estado de consciência, porque até então, o homem e a mulher, no estado de inocência, eles gozavam de uma comunhão plena com Deus. Não havia ruptura, não havia um espaço isolativo. O que havia era contentamento, o que havia era alegria, o que havia era comunhão plena. Era esta comunhão entre Deus e o homem. Mas, tragicamente, o capítulo de número 3 do livro do Gênesis registra uma das maiores tragédias da história do homem. O que acontece, vocês já sabem de cor e salteado. Deus decide colocar o homem no lugar de delícia. E Deus lhes dá uma ordem dizendo: de toda a árvore do jardim vocês podem, preste bem atenção, vocês têm liberdade de desfrutar, mas existe uma restrição, porque eu aprendi que quem cria pode impor as suas regras. E como regra, Deus havia dito: vocês não podem comer, vocês não podem tocar, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Senhoras e senhores, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. E eu gostaria de dizer para vocês que Deus estava falando de dois tipos de morte. A primeira morte que Deus estava falando era a morte física. A segunda morte que Deus estava falando era a morte espiritual. Até então, o homem não sabia o que era não sabe o que era mortalidade. O homem só conhecia o que era a imortalidade. Por causa da sua desobediência, o homem passou a ser fadado à morte. A morte agora teve apropriação plena do homem. O homem perdeu o direito de ser eterno. Além dele perder o direito de ser eterno, diz a Bíblia que ele perdeu o direito da comunhão. Agora, o homem estava fadado ao fracasso da morte, de separação de Deus. Isso é uma tragédia muito grande, irmãos. O homem, por causa do pecado, como consequência, o homem sentiu algo que jamais havia sentido pela culpa. E o que foi que o homem sentiu? Senhoras e senhores, o homem sentiu na sua pele a nudez da vergonha e o terror de se esconder da presença de Deus. O verso de número 8, que foi o versículo que nós fizemos apropriação nesta noite, diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam da presença do Senhor Deus entre
entre as árvores do jardim. O som, senhoras e senhores, mais doce do universo, que era ouvido pelos ouvidos do homem, era a doce voz de Deus andando pelo jardim. Era uma amizade linda, mas o homem pecou e correu, e eu repito, correu para o meio dos arbustos para cobrir a sua nudez. Queridos, isto que eu vou dizer agora salta o meu espírito diante da presença do Deus que fez os céus e a terra. Você quer saber por quê? Porque se a Bíblia fosse escrito pelo homem, se a Bíblia fosse escrito pelo homem e não por Deus, a nossa história teria terminado no versículo de número 8. Mas como a história foi escrita por Deus, a palavra de Deus é que tem peso, a palavra de Deus é que tem voz, a palavra de Deus é que tem iniciativa. E nesta noite eu gostaria de dizer para vocês que a revelação de Deus para o homem foi implícito quando a Bíblia diz que a voz de Deus andava pelo jardim. E eu queria que os irmãos que estudam a Bíblia, que eu sei que aqui tem um seminário, como a gente pode compreender na maior explicação que a teologia, que é a base de toda a ciência, a teologia é a base de toda a ciência, de todos os estudos. Que pena que a teologia é desprezada por muitos, mas a teologia, ela explica toda a existência humana. A teologia explica a existência de todas as coisas, e tentando compreender que a voz de Deus andava pelo jardim, teologicamente falando, sabe o que é que isso significa? Significa dizer que, trocando a miúdos para que você entenda, Deus está procurando o homem que está perdido, assim como na parábola da mulher que perdeu a dracma. Diz a Bíblia que aquela mulher pega a sua vassoura, acende a sua candeia, ilumina os cômodos da casa, e diz a Bíblia que ela começa a varrer o primeiro cômodo, o segundo cômodo, do terceiro, o quarto. Ela faz uma faxina na casa, ela arruma a casa, e diz a parábola contada por Jesus que ela encontra a dracma perdida. E quando ela encontra a dracma perdida, diz a Bíblia que a festa por causa da dracma perdida. Ora, esta é a representação do homem perdido na história. O texto diz que eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu posso fazer uma pergunta sincera para vocês? Posso? Me ajuda aí, posso? Responde para você mesmo. Como que alguém tem o descaradamento, me desculpe a expressão, de se esconder da presença de Deus? Analisa aí. Como que alguém pode se esconder de Deus?
Eu tenho um nome para isso, senhoras e senhores. Sabe qual é o nome disso? Insensatez. Como alguém pode se esconder daquele cuja Bíblia diz que os seus olhos estão em toda a terra? Tudo Deus vê. Os olhos de Deus sonda os confins da terra. Diz a Bíblia que Ele sonda a mente e o coração. Ou seja, aonde a psicologia não vai, lá no âmago do ser, lá Deus está enxergando. O pecado obscurece de tal forma a mente humana, faz o homem acreditar de que pode se esconder da presença de Deus. E eu queria que você, que veio para este culto aqui, como mensageiro de Deus, eu quero dizer para alguém aqui: ninguém pode se esconder da presença de Deus. Antes dele se esconder, antes de Adão e Eva se esconder, Adão e Eva costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Está no verso de número 7. Se o irmão quiser colocar na tela, eu agradeço. A Bíblia diz que eles costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. A Bíblia diz que costurando folhas de figueira para cobrir a sua nudez, a única afirmativa que eu tenho para dizer para os irmãos é esta: até hoje, nos nossos dias odiernos, os homens e as mulheres continuam fazendo isso. Tentamos de todo custo, de toda forma, de todo jeito, tentamos a todo custo nos esconder da presença de Deus. Arranjamos as nossas desculpas por causa da nossa culpabilidade, por causa dos nossos pecados, por causa de coisas que tentam nos afastar. Queridos irmãos, hoje, nos dias atuais, continuamos fazendo do mesmo jeito. Colocamos as nossas desculpas para Deus. Sabe o que é isso? São folhas de figueira. Tentamos se esconder da presença de Deus. Aí eu pergunto para vocês, nos dias atuais, o que pode ser esta folha de figueira? Primeiro, o que pode ser esta folha de figueira? Eu denomino como ativismo pessoal. O que é o ativismo pessoal? Por causa da modernidade e por causa da relatividade humana. E o que é relativismo humano? O relativismo humano diz que, olha a desculpa, o relativismo humano diz o quê? Ele diz que a tua verdade não é a minha verdade. O que pode ser verdade para você não pode ser verdade para mim. E o que é isso? Folhas de figueira. Os homens arranjam suas desculpas para Deus, para se esconder da presença de Deus. O ativismo significa trabalhar sem parar, não ter tempo para não ter exclusividade para quem nós estamos dando esta noite.
E o que nós estamos dando para Deus esta noite? Nós estamos dando para Deus esta noite, além de um culto de domingo. Eu sei que você tinha até outro lugar para ir, melhor do que aqui. Eu sei que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu parar a sua vida. Por quê? Porque você descobriu, você tirou a roupagem do ativismo humano, e agora você está aqui na presença de Deus esta noite. Arranjamos tudo enquanto para não estarmos na presença de Deus, porque o fato de nós estarmos aqui esta noite não significa que nós estamos bem com Deus. Não significa. Queridos, segundo lugar, a tal da religiosidade. Tem muita gente se escondendo por trás da religião. Tem muita gente cobrindo a sua nudez por causa da religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das pessoas que Jesus mais bateu de frente foi o tal dos religiosos, porque eles a todo custo queria fechar as portas do céu para que ninguém mais passasse, e eles batiam no peito e se considerava melhor do que todos o mundo. O Jesus que eu conheço é aquele que, quando viu uma mulher impura, ao tocá-lo, ele para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher que era para ser apedrejada por causa da religião, agora Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus não é religião, Jesus é estilo de vida, mudança de atitude, mudança de caráter. Infelizmente nós estamos em volta de gente que se cobre por causa da religião. O que adianta você vir para o culto de domingo? E não estou doutrinando ninguém, é Deus que está mandando eu falar e eu vou falar. O que adianta você vir para o culto de domingo e passar a semana como se Deus não existisse na sua vida, não tivesse nada a ver com a gente? Que adianta? Relacionamento com Deus é para além de cantarmos hinos bonitos. Relacionamento com Deus é para além de ouvirmos bom pregador com uma boa oratória. Relacionamento com Deus é para além de estarmos aqui e contribuindo com ministérios. Relacionamento com Deus é o que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, quando diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Terceiro lugar, terceira folha que o homem cobre a sua nudez: o tal do intelectualismo. O tal do intelectualismo são pessoas que se escondem por trás dos argumentos. Não porque Sócrates, não porque Hipócrates, o pai da medicina, não porque Aristóteles, não porque o filósofo tal, não porque eu faço faculdade, não porque eu tenho pós-graduação, não porque... E a gente vai mergulhando nas intelectualidades, quando na verdade, na minha concepção, e eu acho que é também na concepção de Deus, como foi lido o Salmo aqui na leitura oficial, inteligência é
quem se permite se envolver com Deus. Os homens têm usado filosofias humanas, tentando a todo custo se esconder de Deus. Mas, escute isso, mas, eu vou repetir, mas, estude, se aprimore, faça curso, seja doutor em alguma coisa, busque conhecimento, mas nunca deixe que as filosofias e as teorias humanas, as ideologias do mundo, tire e ofusque, apague uma voz na tua consciência que diz e que grita e que acusa você todos os dias que você precisa de Deus. Quantos aqui nesta noite precisa de Deus? Queridos, eu gostaria de dizer para os irmãos que a voz de Deus revela a sua graça. Eu vou repetir. A voz de Deus revela, demonstra a sua graça. Coloca para mim aqui o verso de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esta foi, pastor Alexandre, na Bíblia, a primeira pergunta feita na Bíblia Sagrada foi essa: onde tu estás? É uma das perguntas mais profundas de toda a Escritura. Precisamos entender o que a pergunta que Deus faz significa. Porque algum espertinho pode chegar para nós e dizer que Deus se limita quando Ele pergunta a Adão aonde ele está. Alguém pode dizer: Deus está limitado, porque a Bíblia diz que a voz de Deus ecoa no jardim. Onde estás? Onde estás? Entenda, queridos irmãos, que a pergunta de Deus não significa que Deus perdeu a sua autossuficiência. Eu vou dar um glória a Deus por causa disso. Ou seja, o que é ser autossuficiente? Se relacionando a Deus, significa dizer que Deus não precisa de absolutamente nada, e não depende de nada e nem ninguém para ser quem Ele é. Levante a sua mão se você pode, se não ficar dura. Se ficar dura, pode baixar, não tem problema não. Mas se você está saudável, levante a sua mão e diga: Deus, Ele é autossuficiente. Diga assim: é eu que preciso dEle. Diga: Deus não precisa de mim para nada, porque Ele é Deus. Se Deus está perguntando onde estás, não significa dizer que Deus não é autossuficiente.
Segundo lugar, a pergunta de Deus não significa que Deus perdeu os seus atributos. Oh, glória! Quais são os atributos de Deus? Primeiro, Deus, sendo autossuficiente. Diga comigo, Ele é onipotente. Diga, onipotente. E o que é ser onipotente? Deus possui todo o poder, toda a autoridade, lhe conferido, lhe dado. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Segundo, Deus é onipotente. Deus possui todo o poder, toda a autoridade. Segundo, Deus é onisciente. Deus detém todo o conhecimento completo, absoluto, total, infinito das coisas que são invisíveis e visíveis. Ele é Deus. Ele é Senhor. Terceiro, onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui em Fortaleza, na Cidade Forte, mas Ele está lá em São Paulo. Ele está lá em São Paulo, mas Ele está no Japão. Irmãos, não brinca com Deus não. Deus está em todos os lugares, no espaço físico, completamente presente, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Quer que eu diga uma verdade para vocês? Deus tendo todos esses atributos que eu falei para vocês aqui, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que Deus não estava brincando com Adão e Eva de esconde, esconde. Onde é que está tu? Né? Aquela brincadeira da gente de criança, hein? Que fazia um contar, se escondia, quando achava tinha que correr, porque era a vez do outro. Não, Deus não estava brincando de esconde, esconde. Deus sabia exatamente aonde Adão e Eva estavam. Então por que Deus pergunta? Se Deus sabia aonde Adão estava, então por que Deus pergunta: onde estás? Primeiro, Deus pergunta para gerar em Adão, sabe o que? O que nós chamamos de autoconsciência. Ou seja, quem precisava de resposta não era Deus. Quem precisava de resposta era Adão. Deus estava dizendo: olhe para dentro de você, faça uma análise existencial de onde você está. O que vocês estão fazendo? Quando a voz de Deus gritou no jardim: aonde estais? Porque Deus procura, só que Deus procura e não acha Adão, embora Deus soubesse aonde ele estivesse. Deus não acha Adão, sabe por quê? Porque o texto diz que Deus continua procurando. Quando a Bíblia diz que Deus, ele chamava, gritava: onde estás? O texto diz que a voz de Deus andava pelo jardim. E esta expressão andar no hebraico significa dizer que enquanto Adão não se pronunciasse conscientemente, Deus não ia parar de perguntar: onde estás? Onde estás? Onde estás? Eu vim esta noite dizer em alto e bom som para a Cidade Forte que Deus está procurando alguém aqui esta noite. E enquanto Deus não te encontrar, Ele não vai parar de gritar esta noite: aonde você está?
Quem pode ouvir a voz de Deus aqui?